Vamos estudar um pouco as falsas representações da realidade psíquica. Okay? Nós vamos ver dois autores. É breve. Bion e Money Kirley, ou muito famoso entre os psicanalistas. Ele é uma linha mais progressista de psicanalista, é pouco citado, né? Ele é citado mais entre os eruditos, entre os psicanalistas eruditos, né? Mas eu gosto muito dele, tenho alguns livros dele. Eu xeroquei muitos textos que são esgotados em língua portuguesa na Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, lá no Maitá. A turma lá foi muito gentil comigo. Bom, Bion diz que essa falsa representação da realidade com menos K, knowledgement, né? É menos K, menos conhecimento. E essa atividade é dominada por um ódio, há um ódio nessa atividade do não querer conhecer. Está entendendo isso? Não querer conhecer é não querer entrar em contato com a realidade psíquica, a realidade interna. Há um ódio a essa realidade, porque essa realidade traz uma série de informações ou conhecimentos que o ego, muito dominado pelo narcisismo inicial, não pode suportar, não pode aceitar, né? É a propensão que todos nós temos, né, a querer ser criador e não querer ser criatura. Eu chamo isso de complexo luciferino. Há um complexo luciferino em todos nós, né? Todos nós temos a pretensão, a chamada onipotência, ou Vossa Majestade, o bebê, como diz Freud, a chamada onipotência, né, é um aspecto da nossa personalidade, de todos nós, sem exceção. Nós carregamos conosco uma lesão narcísica, né? Uma lesão narcísica de ter descoberto que nós não somos deuses, ter descoberto que nós somos criaturas, portanto somos dependentes de um Criador, somos dependentes de um self. Nós não somos a totalidade, nós somos parte da totalidade, né? É esse ódio a essa totalidade, que é esse ódio à realidade, que gera o menos K, o não querer conhecer, o não querer saber, o não querer tornar consciente o que precisa ser tornado consciente, né? A lesão narcísica, essa é a expressão que os psicanalistas usam, né? E o próprio Donald Meltzer, num livro chamado Revisitando Inveja e Gratidão, né? Não é dele, ele tem um artigo nesse livro. Ele fala da lesão narcísica de Lúcifer. E qual é a lesão narcísica de Lúcifer? Não ter sido escolhido, né, no lugar de Jesus como sendo uma criatura que é ao mesmo tempo um criador. Porque, como Paulo diz, né, sendo Jesus Deus, ele abriu mão da divindade dele para se tornar verdadeiramente homem. E sendo verdadeiramente homem, ele continuou esse processo, ele humilhou completamente o narcisismo dele, tornando-se servo, aquele que serve, não é aquele que é servido, é aquele que serve. Essa que é a humildade básica da estrutura psíquica. Toda psicopatologia gira em torno disso, né? Parece que eu estou falando de religião, estou falando de religião. A religião, pelo contrário, se deu conta, em linguagem religiosa e espiritual, dos fenômenos psíquicos, como funciona a mente. Então, Deus, ao encarnar na experiência humana, abre mão da prerrogativa de ser Deus. Ele é Deus, mas ele se esvazia disso, a palavra usada. Esse kenosis em grego. Ele se esvazia de sua divindade e se torna verdadeiramente um homem. Bom, então acabou o processo. Não, tem um processo a mais. Sendo homem, ele humilha a si mesmo, se tornando servo e não aquele que quer ser servido. Ou seja, ele resolve a questão psíquica do narcisismo. Porque o que é o narcisismo? O narcisismo é o pecado original, é a nossa tendência a querer ser um Deus, a ser insensado, ovacionado, reverenciado, né? Todos nós temos isso, né? Freud diz, nós somos indefesos diante de um elogio, né? É fantástica essa frase dele, somos indefesos, porque nós acreditamos nos elogios. Não me critica, porque aí não é verdade o que você está dizendo de mim, mas me elogia, eu digo, é isso aí, hein?
Eu sou esse cara aí mesmo que tu tá falando, tá? Essa é a nossa maior tentação. Então, menoscar para Bion. Então, menoscar para Bion é essa atividade dominada por um ódio a qualquer novo desenvolvimento da personalidade. Lindo isso, né? A qualquer novo desenvolvimento da personalidade há um ódio a isso. Qualquer acréscimo de consciência há um ódio a isso. Então, quando você está ali na relação terapêutica, que você leva um conteúdo para o paciente, ele pode reagir, em especial se for psicótico, ele pode reagir com grande ódio, porque aquela fração de realidade que tenta entrar no refúgio psicótico, onde ele vive e criou um mundo particular, onde tudo é verdade porque ele quer que seja verdade, uma grande mentira se tornou verdade. Quando entra uma partícula de verdade ali dentro, é uma explosão. A explosão, por incrível que pareça, não é um fator de loucura, é um fator de sanidade, é um indicador de sanidade. Quer dizer, uma fração de realidade penetrou no refúgio enlouquecido. E como penetrou, os elementos loucos que compõem aquela mandala psicótica pulverizam. Bion chega a usar a palavra míssil. Então, mísseis são enviados na direção das partículas de verdade, que querem juntar, não desunir. Né? Diabolos em grego, o que separa, né? O que faz oposição, em contraste com o simbalém, o simbólico, que junta, que une, né? Que é a divisão. Aqui a gente quer a união. Né? Então, quando a verdade vem como uma cola que liga de forma miraculosa as partículas psicóticas fragmentadas, né? Quando a verdade como cola penetra nesse refúgio, há uma grande tentativa de assassinar a verdade. É só ler o Assassinato de Cristo, de Wilhelm Reich. Lê esse livro. Esse livro é incrível. Há uma tentativa de assassinar a verdade. Nós assassinamos a verdade. Né? Cristo é a verdade. O nosso Cristo interno é a verdade. Quantos atentados a gente não perpetra contra a nossa verdade? Né? Todo dia. Né? Que dói, né? A verdade dói. A verdade sempre dói. Sempre. Mas não é por causa disso que a gente não se abra para ela.